Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero dar continuidade com os meus irmãos o nosso estudo que começamos no vídeo passado a respeito do que é igreja. Só para deixar bem claro, nós já definimos no vídeo passado, se os irmãos ainda não assistiram ao primeiro vídeo, que possam acessar lá no meu canal, nós já definimos o que é igreja, né? Uma definição básica do que é igreja pode ser o seguinte: a igreja é um grupo de pessoas chamadas por Deus para estarem juntas para determinados fins estabelecidos por Ele. Portanto, no entendimento bíblico do que é a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação, a igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é um grupo de pessoas que foram salvas por Deus. Então isso ficou bem claro no vídeo passado. Se os irmãos ainda não assistiram, eu aconselho que os irmãos deem uma olhadinha lá antes de darem continuidade neste vídeo. Porque neste vídeo agora, nós vamos tratar de um assunto um pouco mais complexo. E é importante que os irmãos tenham em mente o que é igreja, para que não haja uma confusão ou um entendimento equivocado a respeito do que nós vamos tratar aqui. Hoje nós vamos tratar do aspecto duplo da igreja. Isso mesmo que vocês ouviram. Um aspecto duplo da igreja. E o que é isso, irmão? Na Bíblia, a palavra igreja pode ser usada em dois sentidos. Um sentido amplo e também um sentido mais restrito. O sentido amplo se refere à totalidade da igreja, ou seja, é quando a palavra igreja é usada no Novo Testamento para se referir a todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, todos aqueles desde a época lá do dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu, onde a maioria dos intérpretes do Novo Testamento entende que ali se deu início à igreja como nós a conhecemos hoje. Então, desde o dia de Pentecostes, lá na descida do Espírito Santo, até a volta de Cristo para buscar a sua igreja em ocasião do arrebatamento, nós entendemos que ali há um grupo enorme de pessoas nesse grande período de tempo, pessoas que foram salvas por Cristo, e todas estas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja cristã. Então, no sentido amplo, em que a palavra igreja é utilizada, nós estamos se referindo à totalidade dos crentes em todas as épocas, mas também nós se referimos, nesse sentido amplo, à totalidade dos crentes em todas as localidades, né? A chamada igreja universal, ou seja, a igreja que é formada por pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos. Nós podemos ver este sentido bem claramente quando nós observamos os seguintes textos. Abram comigo, por exemplo, suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, onde nós podemos encontrar o seguinte: porque ele é a nossa paz, aqui se referindo a Cristo, tá, gente? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está tratando
da criação de um novo povo. É um povo que é formado pela união de gentios e judeus. União essa que é feita em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio e ele constituiu um novo povo. Um povo que é formado não apenas de judeus e nem apenas de gentios. Gentios, irmãos, para quem não entende essa linguagem do Novo Testamento, gentio se refere a todo aquele que não é judeu, né? Se referindo à questão da etnia, ok? Então, todo aquele que não é judeu, todo aquele que é pertencente às outras nações, vamos falar assim, todos aqueles que pertenciam a outros povos, eles são considerados pelo Novo Testamento, pelos judeus da época do Novo Testamento, como gentios, ok? Então, basicamente, havia dois povos, dois grupos de povos lá no Novo Testamento, o povo judeu, o povo escolhido, né? E os gentios, que eram a junção entre todos esses outros povos. E o que Paulo está dizendo aqui é isso, que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, e em Jesus Cristo ele formou um novo povo, quebrando essa separação que havia ali, certo? Fazendo agora o que nós chamamos de igreja. A igreja ela é formada não apenas por judeu, mas também por gentios. E entenda gentios como todas as outras etnias que não são a etnia judaica. Portanto, a igreja ela é formada por todas as pessoas que se arrependeram e creram em Jesus Cristo, independente de raça, de língua e de origem nacional. Por isso, quando nós falamos no sentido amplo da igreja, nós estamos falando neste sentido, em que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, independente de onde ele seja, se ele seja japonês, se ele seja chinês, russo, brasileiro, nascido na Europa, independente de onde essa pessoa seja, se ela crê em Jesus Cristo, ela faz parte deste novo povo, este novo povo que a gente chama de igreja. Então este é o sentido amplo da igreja, se refere tanto no sentido temporal, lá do período de Pentecostes até o período do arrebatamento, né? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo nesse intervalo de tempo, eles fazem parte da igreja, e todos aqueles em todas as localidades que creem em Jesus Cristo também fazem parte da igreja. Então é um sentido amplo, tanto no sentido temporal como no sentido geográfico. Mas só para reforçar essa questão do sentido geográfico, vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse. Aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 10, nós encontramos o seguinte: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Observem bem isso, ó. Nós fomos comprados por Cristo das seguintes origens: de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Portanto, irmãos, a igreja possui, biblicamente falando, este aspecto amplo, este aspecto que abrange a totalidade da igreja. Este aspecto, ele é claramente visto em passagens em que a igreja ela é tratada no sentido singular. Por exemplo, quando Jesus diz que edificaria a sua igreja, lá em Mateus capítulo 16, ele usa a palavra igreja no sentido singular. É a sua igreja, né? Vamos ver lá o que está escrito lá em Mateus capítulo 16. Olha o que Jesus diz: E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obviamente há um debate grande sobre a interpretação aqui do que significa tu és Pedro, né? E sob esta pedra edificarei, né? Há um debate entre católicos, protestantes, né? Eu não vou entrar neste assunto aqui neste vídeo. O que eu quero que os irmãos observem aqui neste vídeo é o seguinte: que Jesus diz a minha igreja, no singular. Então Jesus ele fala que ele tem uma igreja. Ele não diz aqui que ele edificaria as suas igrejas no plural.
Então a palavra igreja, aqui nesse texto especificamente falando, se refere à igreja no sentido amplo, neste aspecto amplo, e não no aspecto restrito e local, ok? Contudo, na Bíblia nós também podemos observar que a palavra igreja, ela possui um aspecto restrito e local. Além do aspecto universal, no aspecto mundial, né, que é o aspecto que a gente chama de católico, né, a catolicidade da igreja, que a palavra católica no latim significa universal, né, traz essa ideia deste sentido amplo da igreja, ok? Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou falando. É um assunto um pouco complexo, mas o vídeo vai se tornar um pouco longo, porque eu vou tentar explicar de uma forma bem clara, mas eu espero que os irmãos estejam entendendo que quando eu uso o termo católico aqui, o termo universal e o termo mundial, eu não estou me referindo às denominações que têm este nome, ok? Ou seja, eu não estou falando aqui da Igreja Universal do Bispo Macedo, eu não estou falando aqui da Igreja Mundial do Apóstolo Valdomiro, eu não estou aqui falando da Igreja Católica Apostólica Romana do Papa Francisco. Eu estou me referindo a um aspecto amplo que é visto nas Escrituras do sentido de igreja. A igreja possui esse sentido amplo, este sentido universal nas páginas da Bíblia, ok? Então eu espero que isso fique claro aqui para os irmãos. E eu estou dizendo agora para os irmãos que além deste aspecto amplo, existe, desculpe, existe também um aspecto local, um aspecto restrito da igreja, ok? Vejamos o que é que Paulo fala lá em suas cartas. Na carta, por exemplo, deixa eu ver aqui na minha pesquinha aqui, o que está escrito lá em Romanos, capítulo 16, versículo 4. Olha só o que está escrito lá. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também, observe só, todas as igrejas dos gentios. Olhe, diferentemente do que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra igreja aqui utilizada por Paulo, e a palavra igreja aqui está no plural, de forma bem diferente do que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então aqui Paulo, ele está tratando a igreja em um aspecto diferente. Ele está falando de determinadas igrejas. Igrejas estas que são chamadas aqui igrejas dos gentios, ou seja, todas aquelas igrejas cristãs que foram estabelecidas pelo Espírito Santo através do ministério apostólico, todas aquelas igrejas que foram plantadas no meio daquelas outras nações que não são as nações judaicas, Paulo se refere a elas no plural, entendendo que há uma localidade, um sentido local, um sentido restrito da palavra igreja. Isso pode ser observado, irmãos, quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente vê que no Novo Testamento as cartas são dirigidas a determinadas localidades. Paulo, por exemplo, escreveu a carta aos romanos, ou seja, a igreja que estava em Roma. Paulo escreveu também a igreja que estava em Corinto, a igreja de Colossos, né? Então, há este aspecto local claramente apresentado no Novo Testamento. E a gente tem que entender isso, que na Bíblia existe o aspecto amplo, se referindo à igreja em sua totalidade, e existe o aspecto restrito, se referindo à igreja em seu aspecto local, em sua localidade, ok? Mas só para reforçar essa questão da localidade da igreja, que pode claramente ser observada em algumas passagens que falam na igreja no singular, normalmente, nem sempre, mas normalmente, quando se fala na igreja no singular, se refere à totalidade. Um exemplo, quando Paulo fala lá em Efésios que Cristo se entregou, né, que Cristo se entregou como sacrifício pela igreja. A igreja ali, obviamente, se refere à totalidade das pessoas que foram salvas, porque Cristo se entregou por todos aqueles que se arrependeram e creram nele. Então existe esse aspecto total e claramente também existe na Bíblia este aspecto local, onde a palavra igreja muitas vezes é apresentada na Bíblia no plural, em um sentido em que há igrejas no plural, locais,
né? Há grupos específicos que são chamados também de igreja. A igreja de Jerusalém, a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, ok? Mas observe só, que não é só nessa passagem aqui de Romanos que a palavra igreja aparece no plural. Veja comigo. Ainda em Romanos, capítulo 16, versículo 16, nós podemos ver o seguinte. Acompanhe comigo aí a leitura desses textos. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas, no plural, observe só, as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, irmãos, isso aqui é importante. Olha a pluralidade que o Espírito Santo, que inspirou estas palavras aqui, usou Paulo como instrumento, mas aqui a autoria original do que está escrito aqui é a autoria do Espírito Santo. Porque alguns podem argumentar, aquele texto de Mateus 16, 18 foi falado pelo próprio Cristo. E podem argumentar que a palavra de Cristo ali está em superioridade à palavra que está registrada aqui em Romanos. Só que entenda, as palavras de Cristo que foram ditas lá em Mateus 16 foram registradas pelo apóstolo Mateus. E a palavra do Espírito Santo que foi registrada aqui em Romanos foi registrada pelo apóstolo Paulo. Então, entenda que as duas palavras aqui, todo o Novo Testamento, ele tem o mesmo peso de autoridade. Não existe esse negócio de dizer que uma passagem é superior à outra, porque naquela passagem ali, como algumas bíblias trazem, está em vermelho ali, está em destaque, porque foi dita pelo próprio Cristo. Obviamente, foi dita por Cristo, mas foi registrada por um apóstolo, foi registrada por um servo de Cristo. E esse registro se deu por meio da inspiração do Espírito Santo. Então, este mesmo Espírito Santo que inspirou aquelas palavras ali naquele texto, que às vezes está em vermelho em sua Bíblia, também foi o mesmo Espírito Santo que inspirou essas palavras aqui, escritas nas cartas dos apóstolos. Então, a palavra igrejas, no plural, também deve ser levada em consideração, porque ela se refere a este aspecto local da igreja. As igrejas, ou seja, aqueles grupos de pessoas que estão espalhados pelo mundo, né, são igrejas de Cristo, ok? Então observe isso, tenha isso em mente. Jesus diz que edificaria a sua igreja no singular, mas existe também, biblicamente falando, este aspecto plural, né, que se refere ao aspecto local da igreja, ao aspecto restrito ali do sentido da palavra igreja. Então a gente tem que ter essas duas coisas em mente. Quando a gente estuda a doutrina da igreja, a gente tem que entender que existe sim a doutrina do que a gente chama de igreja universal e a doutrina do que a gente chama de igreja local. E esses dois aspectos, eles não podem ser separados. Eles não podem ser estudados como se fossem igrejas diferentes. Não, a igreja de Cristo é uma única igreja. Só que quando você olha pelo um aspecto humano, você percebe que existe essa pluralidade de igrejas, mas quando você passa a entender a igreja numa perspectiva divina, né, uma perspectiva de cima para baixo, você passa a entender que a igreja ela é singular, é um corpo. Cristo não tem dois corpos, Cristo tem apenas um corpo. Só que este corpo de Cristo, essa comunidade universal de Cristo, ela se apresenta de forma visível em comunidades locais. E estas comunidades locais também são chamadas na Bíblia de igreja. Não são grupos de igrejas diferentes, não são aspectos que separam o sentido da igreja, mas sim um aspecto duplo para se referir à igreja de Cristo. Tá? Eu sei, desculpa, irmãos, eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas ao longo do que a gente vai falando aqui, os irmãos vão entender melhor. Continuando. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, nós lemos: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Observa aí a pluralidade da igreja, certo? As igrejas de Deus, ok? Então fica claro no texto que a gente leu anteriormente, as igrejas de Cristo e aqui as igrejas de Deus, igrejas no plural, ok? Por que é que eu estou enfatizando isso? Tanto a pluralidade como a singularidade da igreja. Porque existem grupos, né, de pensamentos diferentes relacionados a isso.
grupos que interpretam as escrituras indo a extremos, né? Uns vão para o extremo da igreja local e outros vão para o extremo da igreja universal, e eles acabam, por conta da sua extremidade, da sua interpretação exclusivista relacionada àqueles pontos, tanto a igreja universal como a igreja local, eles acabam por abandonar um dos aspectos da igreja. Ou o cara, ele segue a linha de pensamento universal e abandona o sentido local da igreja, ou ele segue a linha de pensamento local e abandona o aspecto universal da igreja. Contudo, irmãos, o que eu estou dizendo aqui para os irmãos é que esses dois aspectos, eles são bíblicos. E nós não podemos abandonar nenhum e nem o outro. Porque quando a gente abandona um, a gente acaba interpretando as escrituras de forma errada, e isso pode fazer com que nós caiamos até em pecado, né? Nós possamos tomar decisões equivocadas e que nós, às vezes, acabamos indo contra as escrituras porque entendemos mal o que é que as escrituras estão dizendo. Então a gente aceita, sim, este aspecto duplo da igreja. A igreja tanto é universal, como ela é também local, ok? Mas reforçando mais ainda sobre o aspecto da igreja local, que eu creio que o aspecto da igreja universal já ficou bem claro, né? Mas algumas pessoas têm mais dificuldade nesse aspecto da igreja local. Veja só o que é que diz aqui, lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Observe que o apóstolo João, ele está escrevendo aqui as igrejas que estão em uma determinada localidade, né? A localidade aqui é a Ásia, né? Que a gente chama ali de... tá me faltando aqui a memória, mas Ásia Menor, né? A gente chama ali de Ásia Menor. Então ele está escrevendo as 7 igrejas, ou seja, igrejas específicas, né? Ele vai citar aqui os nomes das igrejas, Esmirna, Éfésio, né? São 7 igrejas, resumindo aqui. E ele está escrevendo a grupos locais. Tanto é que o Senhor Jesus manda ele escrever a estas igrejas, e cada localidade ela tem os seus aspectos particulares. O problema de uma igreja não é necessariamente o problema de outra igreja. Quando você lê as cartas de João, as 7 igrejas lá da Ásia Menor, você percebe isso claramente. Cada comunidade tem as suas dificuldades particulares e cada comunidade também tem as suas características positivas, que não são necessariamente igual às outras. Então, é importante a gente entender esse sentido da igreja local por conta disso. O fato de uma comunidade local ser diferente da outra comunidade que está em outra localidade, diferenças essas que muitas vezes são apenas diferenças culturais, como por exemplo, a igreja aqui no Brasil, ela fala português, e a igreja lá no Japão vai falar japonês. Isso é uma diferença de língua, de idioma. Mas a fé é a mesma, nós cremos no mesmo Deus, nós cremos no mesmo Cristo, nós entendemos que a Bíblia é palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Mas há uma diferença em características culturais. Quando a gente passa a perceber este aspecto local da igreja, a gente passa a perceber que isso é normal, né? Muita gente tenta impor, né, a sua cultura e o seu entendimento sobre outras igrejas. Como eu estava falando, tem igrejas que tendem a entender que a igreja ela existe mais no aspecto universal e acaba abandonando o aspecto local da igreja. Isso aconteceu, por exemplo, com o que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Durante todo o período da Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela entendia, né? Hoje há uma certa mudança a partir do Concílio Vaticano II a respeito disso que eu estou falando, tá? Mas eu estou só pegando aqui como exemplo. No final do vídeo eu vou trazer aqui uns documentos para vocês e vou mostrar que isso que eu estou falando é baseado nos documentos deles mesmo, tá ok? Mas é o seguinte, eles entendiam que a igreja, ela era uma igreja só, né? Ou seja, o seu sentido único, sentido singular, mas eles entendiam que essa igreja estava representada por uma instituição cujo líder é o Papa. E qualquer pessoa que não se submetesse ao Papa não fazia parte da Igreja de Cristo, porque o Papa, no entendimento deles, é
o representante de Cristo na Terra. Então, o que foi que eles fizeram durante muito tempo? Eles estabeleceram que o latim, que é a língua romana, deveria ser utilizada como a língua, o idioma oficial da igreja cristã. É por isso que durante o período medieval, muitos dos escritos teológicos e documentos da igreja, eles são escritos em latim. Por quê? Porque era a língua oficial da igreja e a igreja impunha essa questão sobre as demais comunidades, porque eles entendiam que o aspecto universal da igreja prevalecia sobre essa questão da igreja local, né? Muitas vezes eles nem consideravam que existia esse aspecto local da igreja. Eles passaram a considerar mais isso, como eu falei para vocês, durante o Concílio Vaticano II, né, que foi feito agora já mais recente. Eles passaram a entender esse aspecto local da igreja, até passaram a chamar de igreja particular, né? Eles chamam isso de igreja particular. As chamadas dioceses, elas passaram a ser consideradas igrejas nesse sentido, a partir agora do Concílio Vaticano II. Mas antes, o sistema que era utilizado era o sistema imperial. Tanto é que as dioceses são comunidades que foram estabelecidas no período de Diocleciano, que foi um imperador romano, e esse imperador romano, para ter uma melhor governabilidade sobre o Império Romano, ele dividiu o seu império em determinadas regiões, e essas regiões eram chamadas de diocese. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana ela passou a ter um determinado poder sobre o império, né, que praticamente, falando aqui de forma bem resumida, a Igreja Católica Apostólica Romana, durante o período medieval, ela herdou o Império Romano, né? Ela passou a ser a dominadora, o Papa passou a ser quase que o imperador romano, né? Passou a ter esse chamado Império da Igreja Católica, e eles passaram a governar a igreja com esse mesmo princípio. As dioceses ali passaram a ser governadas por bispos, né? E isso vem desde essa ideia imperial. Vocês percebem isso que eu estou tratando? Eles tratam a igreja no sentido universal, e sendo universal ela tem um líder, e esse líder deve ser seguido. Isso é o quê? É você levar ao extremo a ideia e o conceito da universalidade da igreja, abandonando o aspecto local da igreja. Isso trouxe vários problemas para a igreja cristã, né? Então, eu quero que os irmãos tenham isso bem claro. É importante que os irmãos entendam isso. Existe o aspecto local e existe o aspecto universal. E esse aspecto local e o aspecto universal, eles não podem ser dissociados. Você não pode tratá-los isoladamente, como se o aspecto local falasse da igreja no sentido apenas local e não existisse o sentido universal. Existe o sentido universal. Então, quando você trata a igreja no sentido local, você tem que entender que aquelas comunidades locais, elas fazem parte do que a gente chama de igreja universal. Da mesma forma, quando você olha para a igreja universal, você tem que entender que ela se torna visível, né? A igreja universal ela é chamada também de igreja invisível, ela se torna visível em comunidades locais. Ok? Na Igreja Universal, você entende que ela é um organismo vivo, porque ela é uma igreja única e ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, cada pessoa que se converte ao cristianismo, ela passa a ser membro desta igreja. E a palavra membro aqui é no sentido figurado em relação ao corpo. O corpo ele tem vários membros. Então, cada pessoa que se converte, ela passa a ter uma função dentro da igreja. Ela passa a fazer parte daquele corpo. E o corpo é único, é um organismo vivo. Quando você olha para a igreja local ela tem mais um aspecto de organização. Você percebe que a igreja local ela é uma organização. Ela possui líderes, ela possui um sistema de governo, ela possui um sistema de finanças. Isso você vê na Bíblia. Existe todo um sistema que é utilizado pelas igrejas, por exemplo, para escolher os seus líderes, né? Havia a eleição desses líderes, havia o recolhimento de ofertas, havia a distribuição de ofertas, havia as pessoas responsáveis para fazer aquela coleta e aquela distribuição de ofertas. Então, no sentido local, há este sentido organizacional, ok? Então, que isso fique bem claro aí para os irmãos. Então, voltando aqui para a questão que eu estava falando, nas igrejas locais, nós entendemos isso, que existe essa diferença cultural, ok? Você percebe isso nas cartas lá
escritas às igrejas da Ásia Menor. Existe essa diferença cultural, essa diferença de idioma, né? Então, quando você não entende este aspecto, você passa a abordar apenas o outro aspecto, e isso pode trazer males para a igreja. Da mesma forma, o sentido contrário, né? Existe tanto aqueles grupos que eles vão ser ligados mais a esse sentido universal, abandonando o aspecto local, mas existem também grupos que eles enfatizam tanto o aspecto local que eles passam a entender que não existe aquele aspecto universal. E isso também traz problema. E o problema é bem parecido, porque aqueles grupos locais, eles vão passar a entender que só eles são a igreja de Deus, que não existem outras comunidades além da comunidade deles, né? E isso é perigoso, né? Isso acontece muito nos grupos sectários, né? Alguns batistas, por exemplo, que são minoria, eles entendem que não existe essa igreja universal, né? A denominação batista, de uma forma geral, ela entende isso que eu estou falando para vocês, que existe o aspecto universal e existe o aspecto local. Isso você pode ver facilmente nas confissões de fé batista. Mas dentro do movimento batista existem líderes, pessoas que entendem que não existe aquele aspecto universal da igreja. E eles passam, de determinada forma, a entender que eles são a única igreja verdadeira e acabam excluindo as outras comunidades, né? Só para provar isso que eu estou falando para os irmãos, eu vou trazer aqui o que disse, por exemplo, o autor deste livro aqui, ó, que é o Lawrence Justice. Ele é um pastor batista, tá? Um pastor influente nos Estados Unidos, tá? Dessas comunidades batistas mais fundamentalistas, ok? Esse pastor chamado Lawrence Justice, ele entende que não existe esta igreja universal. Eu vou ler o que foi que ele disse aqui, ó. O Novo Testamento não conhece nenhuma organização mais abrangente ou geograficamente mais ampla do que a igreja local. Olha só, ele está dizendo que o Novo Testamento não traz a ideia mais abrangente do que a ideia da igreja local. E nós já vimos que traz sim. Quando Jesus usa a palavra no singular, minha igreja, e quando o apóstolo diz que Jesus morreu pela igreja, é óbvio que ele está falando da totalidade da igreja e não de uma igreja local. Então ele continua dizendo assim, ó, a palavra igreja é usada no Novo Testamento para se referir a uma congregação local, e quando se refere a mais de uma igreja, usa-se a palavra igrejas no plural. A palavra igreja no singular nunca é usada no Novo Testamento para se referir a mais de uma congregação local, né? Isso aqui é um equívoco. Sim, a palavra igreja é usada no Novo Testamento para se referir a mais de uma igreja local. Quando Jesus disse que morreria pela igreja, é óbvio que ele está falando da totalidade das igrejas, né? Então ele abandona esse aspecto universal da igreja, ele não reconhece isso. Aí, dando continuidade, no Novo Testamento, várias congregações sempre referem-se a muitas igrejas separadas, como as 7 igrejas na Ásia, as igrejas em Acaia, as igrejas na Macedônia, etc. As igrejas verdadeiras da atualidade não são invisíveis dentro de igrejas visíveis, mas são assembleias de crentes verdadeiros moldados a seguir o exemplo do Novo Testamento. Então, assim, irmãos, fica claro aqui no entendimento deles, e óbvio, né? Olha o título do livro dele, ó, é o Catolicismo Romano. Esse livro aqui, ele escreveu para combater as doutrinas católicas apostólicas romanas. E uma das doutrinas católicas apostólicas romanas é aquilo que eu tinha falado. Eles enfatizam o aspecto universal e muitas vezes acaba abandonando o aspecto local. Já ele, combatendo esse aspecto universal da igreja, ele abandona o aspecto universal da igreja de uma forma geral. O Lawrence Justice, ele vai entender que a igreja universal ela não existe. Que a igreja de Cristo no sentido invisível, ela não existe, né? E o que é essa igreja no sentido invisível? Quando a gente fala na igreja no sentido invisível, é no sentido em que a igreja ela é unida pelo Espírito Santo de tal forma que a gente não compreende e a gente não vê. Por exemplo, eu sou irmão de algum crente que está lá no Japão que eu nunca nem vi na minha vida, mas ele é meu irmão, nós somos irmãos porque fomos unidos pelo Espírito Santo. Eu sou irmão de pessoas que existiram na história da igreja, morreram, eu nunca nem soube da sua existência, mas hoje eles estão no céu e essas pessoas são parte da igreja e são minhas irmãs. Então isso é que a gente chama de aspecto invisível da igreja, né? Isso está dentro do conceito da igreja universal, ok? Então ele nega este sentido, que é um sentido óbvio, um sentido que está claramente nas escrituras. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Abram
os seus olhos e olhem para as Escrituras e vejam, existe sim o aspecto universal e o aspecto local da igreja cristã, ok? Então, para a gente entender o que é a igreja, a gente tem que ter isso na nossa mente. Existe o aspecto amplo, que a gente se refere à Igreja Universal, Mundial, Católica, que a gente chama também da Igreja Invisível, né? Que é aquele aspecto singular da Igreja, quando a Igreja é tratada no sentido singular. E existe o aspecto restrito da Igreja, que é o aspecto que a gente diz que é a Igreja local, a chamada Igreja visível, né? A chamada igreja que a gente trata ela como uma organização, diferente da Igreja Universal que a gente trata como um organismo vivo, ok? Então essas duas verdades, elas são apresentadas claramente nas Escrituras. E a gente tem que ter isto em mente para dar continuidade aos nossos estudos relacionados à doutrina da igreja, para a gente entender o que é igreja, ok? E como eu havia prometido para os irmãos, eu sei que o vídeo está bem longo, mas eu vou mostrar aqui qual é o entendimento católico do que é a igreja, certo? Há uma mudança nesse entendimento, certo? Eu entendo isso, há um desenvolvimento histórico, ok? Mas eu vou trazer aqui para os irmãos o que está escrito aqui nesse pequeno catecismo, tá? É o chamado Catecismo Popular Água Viva, certo? Olha só como é que eles definem o que é igreja. Olha como eles apresentam o sentido de igreja no sentido universal, mas eles ligam esse sentido universal à instituição católica apostólica romana e acabam excluindo este entendimento de localidade da igreja. Olha só o que é que eles dizem. A igreja significa comunidade, assembleia, grupo de pessoas batizadas que possuem a mesma fé em Cristo Jesus. Ok, até aqui tudo bem, mas olha o que é que eles continuam dizendo. Os apóstolos se espalharam depois da vinda do Espírito Santo. Pedro, o chefe, olha só, olha como é que eles tratam Pedro. Pedro, o chefe, foi para Roma e de lá dirigia a igreja. Olha a palavra igreja no singular, ok? De lá dirigia a igreja. Em Roma, passou a ser chamado Papa. Olha, ele está dizendo que aqui em Roma, Pedro começou a ser chamado Papa. Isso não é bíblico, tá, gente? Que significa pai, pois era o pai visível de todos os que faziam parte da igreja. Então, no entendimento católico apostólico romano, o Papa, né, ele é o líder universal da igreja e é o pai de todos os fiéis que pertencem à igreja. Isso aqui, irmãos, é fruto do entendimento equivocado da universalidade da igreja. Quando você entende a universalidade da igreja abandonando o aspecto local da igreja, você passa a chegar a conclusões como essa. Mas ele continua dizendo, ó, os autores aqui desse catecismo eles continuam dizendo, os apóstolos foram os primeiros bispos, Pedro, o primeiro papa. Com a morte deles vieram outros, e assim por diante até nossos dias. Os bispos são os pastores das igrejas particulares ou dioceses, tá? Esse entendimento aqui, ele apareceu agora no Concílio Vaticano II. A igreja passou a reconhecer essa ideia de igrejas particulares, que são chamadas dioceses, ok? Isso aqui na época medieval não era claro, certo? Isso aqui passou a ser reconhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana por influência, inclusive, de autores protestantes, tá? Então, há sim um impacto teológico por parte de protestantes dentro da Igreja Católica. Tanto é que isso aqui é um exemplo disso. Mas olha o que é que ele continua dizendo. O Papa é o pastor da Igreja no mundo inteiro, representante de Jesus no mundo, né? Então é óbvio, irmãos, que isso aqui não é bíblico. O Papa não é o pastor universal da igreja. Ele pode ser o pastor de uma comunidade local, a comunidade lá de Roma, certo? E de comunidades que estão ligadas a ela. Mas o pastor e bispo das nossas almas, de todos os crentes, é unicamente Jesus Cristo. Eu vou colocar a referência aí na tela para vocês verem o texto. Cristo é o pastor da igreja, no sentido da igreja singular, da igreja única, no sentido que a gente trata a igreja no aspecto amplo, a totalidade da igreja. Cristo é o pastor desta igreja, não é o Papa, certo? Isso fique bem claro, ok?
Eu estou trazendo isso aqui para os irmãos entenderem que quando eu falo da Igreja Universal, da Igreja Católica, eu não estou me referindo à Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou me referindo ao aspecto bíblico da totalidade da Igreja, certo? Mas, caso você seja católico, mas isso aí é um catecismo que não é nem muito conhecido, um catecismo antigo, né? Realmente é um catecismo dos anos 80, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês o que está aqui, ó, no Código Canônico da Igreja, certo? Aqui é um documento oficial. Olha só o que é que o Código Canônico fala sobre a questão do que é igreja. Observe. Olha só. Fiéis são os que incorporados a Cristo pelo batismo foram constituídos como povo de Deus e assim feitos participantes a seu modo dos munus sacerdotal, profético e régio de Cristo. São chamados a exercer, segundo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a igreja cumprir no mundo. Até aqui, irmãos, nada demais, nada do que vai contra o entendimento da maioria dos cristãos, né? Os fiéis são pessoas que se converteram a Cristo, foram batizadas, né? São membros da igreja, pertencem à igreja, fazem parte da igreja para exercerem as funções para a qual Deus estabeleceu. Mas olha o que é que diz o parágrafo 2 aqui desse artigo aqui, né? Olha só. Essa igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na igreja católica, certo? Agora entenda o que é que ele quer dizer como católica. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Então, no entendimento católico apostólico romano, a igreja católica universal é apenas a igreja deles. É a igreja que está sendo governada pelo sucessor de Pedro, ao qual eles entendem que é o Papa. Então, no entendimento deles, há um exclusivismo. Okay? É por isso que durante a Idade Média, muito se ensinava que apenas na Igreja Católica Apostólica Romana é que havia salvação, né? E a reforma protestante veio, os pré-reformadores antes dos reformadores também vieram e deixaram bem claro que a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E qualquer um que crê em Cristo Jesus como Senhor da sua vida é salvo e faz parte da chamada Igreja Universal, biblicamente falando, não no sentido católico, certo? Obviamente, eu quero deixar bem claro que a Igreja Católica ela tem se atualizado mais nessas questões e muitos teólogos católicos, inclusive nos catecismos mais atuais, existe a ideia de que mesmo você não sendo parte do catolicismo romano, você também pode ser salvo, né, caso você creia em Jesus Cristo. Então há esse entendimento é um entendimento atual, né, consequência do que foi feito no Concílio Vaticano II, ok? E, só para complementar, né, existe o outro lado da moeda, como eu demonstrei para vocês, de pessoas, de grupos mais sectários, grupos que seguem uma linha congregacional, de muitas vezes entenderem que a igreja local deve ser o aspecto principal, né, e muitos acabam abandonando o aspecto universal da igreja. Isso faz, por exemplo, com que esses grupos que pensam dessa forma, eles reconheçam que eles apenas são igreja verdadeira, certo? Isso a gente pode perceber claramente quando você vai participar da ceia de uma dessas igrejas. Se você é membro de outra igreja e você vai visitar essa igreja como considerando eles irmãos e tudo mais, e você vai participar da ceia, se eles negam o pão e o vinho a você, mesmo você sendo um cristão, isso significa que eles entendem que você não é um cristão, né? Mas não é assim que eles fazem, é mais uma questão para cuidar da mesa do Senhor. Só que entenda, a mesa do Senhor, a ceia foi estabelecida por Cristo e ela é uma prática da igreja. Se você é membro de uma igreja que nega a ceia a outros irmãos, você está dizendo com suas atitudes, mesmo que não diga com suas palavras, que aquela pessoa que está ali não é seu irmão. Que só os membros da sua igreja local é que são seus irmãos em Cristo. Né? Então, na sua cabeça, pelo menos no entendimento prático do que você está fazendo, a igreja ela é apenas a sua igreja local. E as outras não são igrejas de Cristo.
Então você percebe como que é importante a gente entender este aspecto duplo da igreja cristã. Então, irmãos, resumindo, biblicamente falando, existe o aspecto universal da igreja e existe o aspecto local da igreja. Para reforçar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou trazer aqui a palavra de um teólogo muito respeitado, que foi um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, e depois, durante muito tempo, foi professor, chegou a ser até reitor da, da faculdade de Westminster, né, do seminário de Westminster, que é o Edmund Clowney, certo? O Edmund Clowney, ele diz o seguinte a respeito da igreja. A igreja pode ser definida como Deus a vê, ou seja, a chamada igreja invisível. É formada por todos os homens e mulheres cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por outro lado, a igreja visível é justamente a igreja como a vemos, a família unida dos crentes. Então, aqui o Edmund Clowney, ele está trazendo aquilo que eu estou apresentando para vocês, né? Talvez vocês perguntem, por que, irmão Júnior, que você apresenta sempre a palavra de teólogos e de pessoas nos seus vídeos? Irmãos, porque eu não sou nenhuma autoridade eclesiástica, eu não tenho nenhuma formação teológica, então pode acontecer que algumas pessoas que estão me ouvindo considerem como nada aquilo que eu falo. Então, aquilo que eu falo baseado em estudo e baseado no que eu vejo nas escrituras. Então, para reforçar aquilo que eu falo, eu trago a palavra de pessoas que têm renome no meio eclesiástico, para aquelas pessoas principalmente que não consideram a palavra de um leigo como eu, como uma palavra que possa ser levada a sério, né? Então, eu trago também a palavra de pessoas, né, que, como os irmãos bem sabem, principalmente no Brasil, muitas pessoas só escutam quando é um pastor falando, quando é um bispo falando, quando é um padre falando, né? Como eu não sou nem padre, nem bispo, nem pastor, então eu trago a opinião de teólogos formados que são considerados pela academia como pessoas importantes. Então, como eu não sou acadêmico, eu tenho que trazer a palavra de algumas pessoas para reforçar aquilo que eu estou falando. E para demonstrar para os irmãos que aquilo que eu estou falando não é com base em invenções da minha cabeça, mas é com base em estudos teológicos, principalmente fundamentado nas escrituras sagradas, tá? Então, dando continuidade aqui à apresentação de pessoas que falam sobre isso, né? De pessoas, de autoridades que tratam sobre isso, eu quero trazer aqui a palavra para vocês de Glenn Hisson, né? Que foi um professor do Seminário Batista do Sul. E ele diz o seguinte, ele sugere que a relação entre igreja universal e local é como examinar o objeto através das duas extremidades de um telescópio. De um lado, o objeto multiplica seu tamanho e do outro, este é reduzido. Em todos os aspectos, exceto o tamanho, temos a mesma entidade. Então, o que esse pastor batista, o professor, o teólogo batista está falando, é aquilo que eu tenho falado para os irmãos. Nós estamos tratando da igreja bíblica, da igreja nas escrituras. Então, quando eu falo de um aspecto duplo, eu não estou falando que existem duas igrejas diferentes. Eu estou falando apenas que existe um aspecto duplo de uma mesma igreja, que é a igreja bíblica, a igreja do Novo Testamento. Então, ele usa esse exemplo, né, de você observar a igreja de uma perspectiva diferente. Então, quando você olha a igreja de uma perspectiva divina, você vê a igreja como una e você vê a igreja em sua totalidade. Quando você olha a igreja de uma perspectiva humana, você não consegue ver a totalidade da igreja. O que você pode ver apenas é a igreja local, as igrejas ali que você pode ver com seus olhos humanos. Então, são aspectos diferentes, mas nós estamos nos referindo a uma mesma igreja, ok? E como diz aqui Bruce Shelley, ele diz assim, ó, o Novo Testamento nunca sugere um conflito entre a comunidade universal, confessional, e a reunião da comunidade local. Os escritores do Novo Testamento pensavam em uma igreja única, porque só existe um Salvador e Senhor da igreja. Paulo sublinhou esta unidade em Efésios 4, quando escreveu:
há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E fecha bem aqui as palavras do Bruce Shelley e aquilo que eu estou falando para vocês. Uma única igreja, uma mesma fé, um mesmo Senhor, ok? Existe o aspecto duplo desta mesma igreja, né? Dependendo da perspectiva que você olha, você vai ver um aspecto local e você vai ver também o aspecto universal. Espero que tenha ficado claro para os irmãos o que eu quis transmitir, né? Eu acho muito importante vocês entenderem isso, porque para não levar vocês a cair em determinados pensamentos exclusivistas que fazem com que você se sinta o participante do único grupo verdadeiro de igreja, ou da única igreja verdadeira, né? Existe sim a única igreja verdadeira, que é a igreja no sentido universal, e apenas Deus consegue ver essa totalidade, e é Deus quem define essa totalidade, mas a igreja existe também em seu aspecto local. E quando nós entendemos este aspecto local, nós reconhecemos que nós fazemos parte de um grupo local e também de um grupo universal. E quando a gente faz parte daquele grupo local, a gente tem que entender que existem outros cristãos que falam idiomas diferentes do nosso, que têm culturas diferentes da nossa, que muitas vezes seus cultos são feitos em horários diferentes dos nossos, que os seus louvores muitas vezes têm ritmos diferentes dos nossos, mas que são cristãos assim como você e eu, ok? Que isso fique bem claro. E se vocês gostaram desse vídeo, eu sei que foi um vídeo longo, deixa aí o seu like, compartilhe com quem gosta desse tipo de assunto e comente o que é que você acha sobre isso. Se ficou alguma dúvida que os irmãos possam colocar aí no comentário, se houver alguma crítica a fazer relacionada ao vídeo, pode fazer, coloque aí no comentário, né? Eu espero, se Deus me der a graça do tempo de poder responder a vocês, eu estarei respondendo, né, as suas dúvidas, as suas perguntas, aos seus comentários. E fiquem com Deus, que Deus lhes abençoe e que vocês tenham esse entendimento de que nós fazemos parte de um grupo. Este grupo ele é visível, local, mas esse grupo também tem uma abrangência espiritual que vai além do que nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Que Deus vos abençoe, fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.